A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, paz do Senhor, pastores e obreiros, paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir a live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para o YouTube entenda que é importante para você. Esta é a palavra de Deus. Hoje é dia 16 de novembro de 2024. O ano que Deus preparou para nós falarmos sobre o amor de Deus para com Deus, para com a igreja e com o povo de Deus. E hoje o Senhor me colocou no coração de comunicar ao povo de Deus o que Deus faz quando tira a pessoa do lamaçal do pecado, do início. Como Deus prepara o chamado discipulado. Veja bem. Êxodo 13, versículos 17 e 18, diz o seguinte: Deus guia o povo pelo caminho. Diz assim, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que não, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porque Deus fez o povo rodear pelo deserto, pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar nesta palavra e, meditando nessa palavra, vamos falar sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus para com o povo quando está saindo fraco. O povo de Deus estava em torno de 400 anos, pouco mais, de escravidão. Agora ele sai despreparado. Quando Faraó, que simboliza o inimigo, deixou de sair. E Deus sabia que se ele vai para frente, enfrenta a guerra, ele volta para dentro para voltar para o Egito, para que o Egito guardasse eles da guerra. E eles continuariam sendo de escravos. Por isso Deus, sabendo disso, antes de tudo acontecer, Deus preparou, fez com que eles rodeassem pelo caminho do deserto, para ir até chegar ao Mar Vermelho, para se livrar da guerra que estava no caminho, está entendendo? Eu quero hoje trazer para a igreja, quando nós saímos do mundo, saímos do Egito, quando pregamos a palavra de Deus, e essa palavra entra no coração do mundo, da pessoa do mundo, lá no mundo, ele sai do Egito, Faraó deixa, o demônio deixa ele sair. Agora, a igreja tem que ter o cuidado de dizer, esse homem, essa mulher, esse jovem que chegou, aceitou Jesus, ele é uma criança recém-nascido, ele não pode lutar. Ele bebia, jogava, prostituía, mentia, roubava, fazia qualquer coisa. Por isso ele aceitou-se, entregou sua vida a Jesus por ouvir a palavra que nós fazemos. Está certo, ele está salvo. Mas lembra-se que se nós fazer o apelo, ele aceitar Jesus, e nós deixar ele sair para aquela porta para frente, ele pode enfrentar o exército do inferno todo lá na frente, os seus amigos de bebida, de prostituição, de droga. É uma luta que ele vai estar travando contra ele, com o seu corpo, sobre a sua mente, porque é uma luta do espírito contra a carne. Então a igreja que pregou Jesus que salva, perdoador, poderoso, a igreja tem que ter este poder, pela direção do Espírito Santo, a inteligência para cuidar desse novo convertido.
para que ele não enfrente as guerras, não inventa o problema e volte para o Egito, para as garras de Faraó. Você está entendendo? Porque Deus cuidou do povo quando saiu, para que eles não ver a guerra e não voltar. A igreja tem a incumbência de cuidar do novo convertido. Quantas pessoas aceitam Jesus e não voltam mais para a igreja? E eu pergunto para os pastores e obreiros, pregadores, quantas visitas foi feito a essa ovelha recém-nascida, tirada do Egito? Tirar do Egito para jogar no deserto não adianta, tem que guiar ele, tomar ele nas mãos, levar pelos caminhos que livra da guerra, da perdição, até que ele seja revestido do poder de Deus. E com isso, orando com ele, orando por ele, aconselhando, lendo a Bíblia com eles. Meus irmãos, igreja não é esse oba-oba que está acontecendo hoje. Pastores, eu faço um apelo aos senhores voltarem para Jesus Cristo, voltar para dentro da Bíblia. Pense que vocês têm uma alma para prestar conta diante de Deus. Ganhar alma para Jesus Cristo é cuidar como uma criança recém-nascido. Quando a pessoa sai do mundo, ele é uma pessoa recém-nascido. Ele fala o linguajar que ele tinha no mundo, os desejos, tudo o que ele fazia no mundo. Se nós repreender a eles, repreender, reprovar o ponto de vista dele, e não mostrar Jesus Cristo para ele, não orar por ele, não ensinar com amor, para que o Espírito Santo entre no coração dele, e que o Espírito Santo faça a mudança no seu coração, para que ele glorifique o nome do Pai. Não, ele está no deserto. Foi tirado do Egito e lançado no deserto. Tem culto quarta-feira. Tem culto domingo. O novo convertido tem prioridade. A criança recém-nascido tem prioridade dentro da família. O quarto, o berço. Não pode gritar com ela ali porque faz mal para ela. Não pode usar bebida alcoólica nem fumar na frente deles. O novo convertido é um recém-nascido. A igreja deve ter o primeiro assento para eles. Deve ter os jovens mais crentes para estar junto com o crente, cito Jesus, o jovem. As irmãs mais sincera e pura e humilde, para transmitir a humildade para aquelas mulheres que aceitou Jesus. Os homens idosos, mais dócil e mais sincero, para abraçar com aquele homem de idade que aceitou Jesus. Todos os dias, discipular o novo crente, descer até a água com ele para batismo. Quando ele atravessar o mar vermelho, ele vai entrar na terra prometida. Aí, neste mundo, tereis aflições. Ali ele vai ter o deserto até chegar na terra prometida. Mas lembra-se que ele teve um discipulado do sair do Egito até atravessar o mar vermelho, gente livrando ele de todas as coisas erradas. E nós vemos na igreja hoje, que a pessoa aceita Jesus hoje e amanhã está
aterrorizado com o que ele ouviu da igreja, dos irmãos e das irmãs e do jovem. Para ele não mudou nada, a igreja está diferente. A única coisa que muda é que usa um paletó e uma gravata, mas os linguajar é os mesmos. O amor não existe. A igreja precisa de buscar a Deus para que o amor de Deus esteja nos corações. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vocês sabem que Deus, em Cristo Jesus, Ele fica triste porque Ele preparou a igreja para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Meus amados, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele crê na palavra que é pregada. Mas essa palavra foi lançada no meio do caminho. Se não tiver alguém para discipular, para abraçar de verdade, eu não vejo a pessoa que aceitou Jesus no domingo ser recebido na quarta-feira da igreja. Eu não vejo a igreja recebido, o novo crente da quarta-feira ser recebido no domingo. Amados e queridos irmãos, não é assim. A igreja de Deus é um órgão espiritual, é uma maternidade. Todos que chegam até ali é uma criança recém-nascido para Cristo Jesus. Nós somos responsáveis por isso. Como é que os meus irmãos pastores, doutores, sábios, e não aprenderam essas coisas? A igreja está cheia de pula-pula, diz isso, daquilo outro. Quanto vale uma alma, meu irmão? Quanto vale uma alma, você que é líder de grupos? Aquele que não faz bem para você, para sua família, e você lança fora? Você vai dar conta dessa alma para Cristo Jesus. A igreja é montado por pessoas experientes que conheceram Jesus. Não é experiência de idade, não. Pessoa que teve um conhecimento com Jesus Cristo, teve um encontro com Ele. Essa pessoa que sente o amor de Deus para com Ele, a pessoa que Deus chamou para buscar, para apacentar o rebanho, para apacentar a jovem, o irmão, o jovem, a irmã, o irmão, a mulher. Jesus chamou para pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que pregar para os ladrões, os salteadores, os adúlteros, as prostitutas, os afeminados, estupradores, feiticeiros, andarilhos, todo tipo de pessoa, a todos. E aqueles que crêem que Jesus Cristo ama e quer dar vida eterna, e for batizado, será salvo. E o será está no futuro. Tem que aceitar. E tem que se batizar e permanecer na presença do Senhor. Só que para uma pessoa, para permanecer na presença do Senhor, ele tem que ser discipulado. Meus amados e queridos irmãos, eu estou vos falando uma coisa que eu aprendi. Eu fui discipulado, fui orientado. Não é na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus nunca soube discipular. A Assembleia de Deus nunca soube amar. A Assembleia de Deus sempre determinou, fazia o apelo. Você aceitava Jesus. No próximo culto, você fica lá no último banco. Ninguém ia lá para te saudar. Ninguém ia lá para fazer nada com você. E eu conheço muito bem a Assembleia de Deus. Tá bom? Isso é ganhar a alma para Jesus. É como uma mulher dá à luz um filho. Tem que ter planejamento. Tem que ter carinho.
tem que ter sofrimento até que essa criança ande e se desenvolva. Assim é ganhar alma para Jesus, um recém-nascido. Você continua sendo o pai ou a mãe dele. Ainda que passe 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que ele aceitou Jesus. Aquilo que você ensinou, orientou pelo Espírito Santo, ele guarda. Agora, hoje, onde que tem a pessoa que... Esse aqui foi o meu que ganhou para Jesus. Esse me levou no batismo. Esse orava por mim. Esse me buscava em casa. Esse me aconselhava. Me puxava a orelha quando precisava. Porque um bom pai, ele puxa a orelha do filho na hora que ele está precisando. Deus trata com seu povo. Esse jovem e adolescente na igreja, eles não podem viver só do oba-oba, do pula-pula. Tem que ter uma liderança que ore a Deus para conversar com esses jovens. E ser líder de um grupo, lidere sua casa, sua esposa, seus filhos. E seus filhos, sua esposa, não manda no grupo. Eles têm que ser orientados juntamente com o grupo. A entrada deles nos céus está condicionado à obediência, ao amor para com o grupo que ali está. Quando um jovem sai da igreja, o líder prepara um grupo de jovens para ir na casa dele buscar. Fala para mim, não. Quando um adolescente sai da igreja, o líder prepara um grupo para ir na casa dele buscar? Não. Quando lança um adolescente fora da igreja ou um jovem, você chama ele para conversar, fala o que aconteceu. Se ele falar que aconteceu isso e isso na igreja, você abraça ele e traz ele para perto de você e diga assim: Jesus te ama e você, quando você for um líder, você não faz assim. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Carrega ele nos braços. Ou você ignora porque é um jovem apenas. Não tem firmeza. Amados, uma criança, quando é renascente, nascido, ele não tem firmeza nenhuma. Se a mãe não cuidar ele, não der mamar, não der banho, trocar roupa, nascer e deixar lá, ele vai morrer. Vai morrer porque não come, ele não sabe comer, não sabe se embrulhar, não sabe tomar banho, não sabe nada. Ele vai morrer fedendo lá. A mãe tem uma conduta muito superior na criação do filho mais do que no da luz. Está entendendo? Duas coisas. Para a irmã dar à luz, a mãe da filha à luz um filho, ela teve desejo de ter o filho. Ela e o esposo. E se tem desejo, ela tem que dar à luz. Agora, quando a criança nasce, o amor que ela tem, porque ela desejou e Deus deu, agora ela vai cuidar. Cuidar é bem mais demorado e mais trabalhoso do que engravidar e dar à luz. Está entendendo? Porque ela não pensou na hora de engravidar que ia ter enjoo, ter essas coisas tudo. Ela tinha o desejo de ser mãe. Só que agora a criança nasceu. Havia responsabilidade sobre ela. Se eu deixar ela ir na cama, ela vai morrer. Ela não sabe comer, não sabe pedir comida. A mãe tem que amamentar, tem que cuidar. Assim o novo convertido. Se fazer o apelo na igreja e ele aceita Jesus, e se a partir de amanhã não tiver alguém dando a ele um leitezinho para ele ir se alimentando, até que ele fique forte, até que ele possa andar,
sozinho, ele vai ficar desnutrido. Aí, como ele veio do mundo onde tinha bebida, amizade, futebol, prostituição, droga, tudo, e lá o povo abraçava, ajudava, e ele está aqui na igreja, no que nós chamamos, fizemos o apelo, caminho que vai levar para o céu, mas está abandonado aqui. Agora ninguém fala comigo, não tem um ensinamento de amor, não tem ninguém perto de mim. O povo só passa para lá e para cá. Ele vai voltar para o mundo. Ele vai morrer de inanição. Aí nós vamos dizer que ele não tem firmeza. É uma criança recém-nascida. Você que fez o apelo, você que pregou, disse que ganhou almas para Jesus. Não. O desejo seu que ele aceitasse Jesus porque você pregou e queria dizer, Jesus salvou 5 almas. Agora o desejo seu foi cumprido por Jesus. A obrigação sua, a partir de aqui, cuidar dessas almas que Jesus te deu porque você desejou que na pregação pegasse. Você que tem desejo de pastorear a igreja e não sinta para conversar com o jovem, com o adolescente, com o idoso, com a idosa, com um casal de meia idade ou de mais idade, um casal jovem de casado com problemas. Você não deve pastorear a igreja. Você não pode pastorear para a igreja. Você não foi chamado por Deus para pastorear a igreja. Você pode ser um movimenteiro por causa de dinheiro, de posição, mas pastorear a igreja não. Pastorear a igreja é para pastor. Ganhar alma é para alguém que Deus quem salva. O Espírito, a Bíblia diz que não vem ninguém se Deus não enviar. Você já pensou que Deus confiou em você, pastor? E quantas vezes você pegou a mão desse novo convertido que Deus te enviou para a igreja? Eu tenho muito a fazer, então, Igor. Olha, você imaginou se uma vez no mês você falasse no final do culto, deixa de oba-oba, termina o culto, é a hora de terminar às 7h30, termina às 7h15. E disse, eu vou dar a bênção apostólica às 7h15. Eu quero depois só os novos convertidos aqui, conversar com eles. Eles vêm na frente, que já deveria estar no primeiro banco da frente, ouvindo a palavra e sendo carinhado, vendo o seu pastor. Está entendendo? Conversar com esse povo, mostrar para eles o amor que Deus tem para com eles e a importância deles para a igreja. A igreja é como uma família. Se a igreja tiver só, a família tiver só o pai e a mãe, não tiver filhos, vai morrer o pai e a mãe e a igreja, a família vai acabar. Se a igreja tiver só o pastor e a pastora, eles vão morrer e a igreja vai acabar. Se a igreja tiver só os velhos, vai morrendo os velhos, quem vai assumir o lugar deles? Mesmo no banco para sentar. Será que você pensa nisso? Preparar uma pessoa para sentar no banco que você senta? Você olha para um lado, vê a cadeira vazia, você não fica triste? Falar que tem tanta pessoa lá no mundo que poderia estar ali, você não pode colocar o erro em nós, na igreja, fala, Senhor, como nós, igreja, somos falhos. Olha o cuidado que Deus deu. E não disse que morreu nenhum. Deus não deixou nenhum deles.
tendo o faraó deixado ir o povo, está entendendo? Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, por causa da guerra. Deus é sábio. Posto que mais perto, ele é mais perto, disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus tomou eles por outro caminho, tá entendendo? Para não passar perto da guerra. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Quantos que ele perdeu até atravessar o Mar Vermelho? Nenhum. Eram novos convertidos. Eram as crianças saindo das garras de Faraó. Deus tinha responsabilidade de colocar eles do outro lado do Mar Vermelho, aonde eles poderiam trabalhar, andar, viver, armar suas barracas, suas tendas. Está entendendo? Será que nós, a igreja, estamos preocupados com esses novos convertidos que estão saindo do Egito, tirando eles da contenda, das fofocas, das murmurações, dos adultérios? Ou nós estamos fazendo tudo isso? Às vezes a pessoa tem 1 ano de crente e não amadureceu bastante. Para nós amadurecer, nós temos que sair do Egito, sendo guiado pela pessoa do Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo, por isso Deus confiou na igreja. Mas a gente não medita bem nessa palavra. Deus fez o que deve a igreja fazer, dizendo para nós, olha como eu fiz com o povo quando saíram do Egito. Direi eles para outro caminho para não com a guerra, não ver com a guerra e não amedrontar, escandalizar e voltar para trás, que é tendência. Alguém que sai deste mundo e vai para a igreja, e lá ele vê contenda, vê mentiras, vê desprezo, vê divisões. Ele saiu do mundo, mas ele é um homem e ela é uma mulher, é um jovem, uma jovem, que estuda, tem sabedoria, está na faculdade. Ela sabe o que é a mentira, ele sabe o que é a pessoa traíra. Então foi para a igreja, ela queria que alguém cuidasse dela, mas quando ela vê que eu sou traíra, ela escandaliza, ela volta para os amigos da onde ele estava, porque talvez tratava eles melhores. Será que a igreja está tratando? Deus tratou desse jeito. E todos arregimentados partiram. Eu louvo a Deus porque eu tive pessoas que me ensinaram no começo da minha vida cristã. Então as palavras que eles me davam era palavra sincera. Pessoas que conversavam comigo, pessoas que tiravam dúvida, porque eu sou novo convertido, eu tenho dúvida de alguma coisa. Ele pode conversar com você, pastor? Ele pode conversar com você, obreiro?
ou você vai esculachar ele? Vai mandar ele se converter? Veja bem, eu vi um dia, um pastor falou para mim, um presbítero, falou de um pastor que tinha dado um desfalque, tinha tirado da igreja, na época, o novo de idade, de crente de nova de idade também, 17 mil reais. E ele pregava no púlpito e dizia, aquele que rouba vai para o inferno, é ladrão, e ladrão não anda no céu. Eu estava no trem com esse irmão. Aí eu falei para ele, irmão, o irmão foi para o inferno, né? Ele disse, irmão Antônio, não pode falar isso. Isso pertence a Deus. Eu falei, não, o senhor falou no púlpito que quem rouba vai para o inferno, então ele sendo um pastor que rouba também. Você está vendo? A maneira, até para pregar a palavra de Deus. Trabalhei num lugar em Santo André e tinha um novo convertido que pregava, e ele estava pregando e falou contra a Aparecida. Chamou de vaca. E o outro irmão, outra pessoa, é católico. E ficou louco, quase queria brigar com ele. Aí chegou um presbítero muito sábio e humilde. Aí entrou no meio, sentou, pediu para sentar os dois e falou, ele é novo convertido. Ele quis dar ele falar alguma coisa que não teve. Aí falou para ele, veja bem, ele não pode comparar, mas ele não comparou a Aparecida como uma coisa que não vale nada. Uma vaca, ela dá leite, Aparecida dá leite. O chifre dela tem poder de cura de enfermidade. A couro dela tem serventia. Está entendendo? Ele quis dizer que, por ser novo, ter conhecimento, quis falar, é mais ou menos isso aí, a utilidade de uma vaca. Mas quer dizer que, para o católico, a utilidade da Aparecida é só espiritual. E livrou aquele homem de bater no outro. Ele falou, você concorda? A Aparecida dá leite? Não, então. Pode matar ela e tirar o couro dela? O chifre, ele tem chifre para fazer remédio para as crianças? E com pouca sabedoria de um homem que não tem leitura, pouca leitura ele tinha. Mas ele tinha a graça do Espírito Santo para acalmar. Um novo convertido, se você manda ele pregar a palavra de Deus, ele grita. Ele apresenta Jesus e Satanás. Quem não aceitar Jesus vai morar com Satanás. Dentro do trem em São Paulo, eu evangelizava direto. Comprava folhetos, evangelizava. E nunca apanhei de ninguém. E cansei de ver pessoas levar pancada. Eu entrei no trem, na luz, e uma pessoa estava pregando. Metia o cacete. Falava na Aparecida, falava disso, falava do outro. Mulher de calça comprida. E o povo bravo queria pegar ele. Eu ia falar com ele, ele entregava um folheto para mim. E ele ia falando e falando. E ele foi, até quando chegou na estação que eu descia. E o povo queria bater nele. E disse, eu já apanhei por causa da palavra de Deus, mas a Bíblia é bem clara. É os filhos do diabo, quem faz isso. Aí eu falei, amigo, ele foi tomar folhetinho. Eu falei, amigo, por favor, para. Eu sou um presbítero. Ele disse, tira bigode. Falei para ele, onde está na Bíblia que é pecado tirar o bigode? Ele disse, o missionário falou. Eu falei, rapaz, o missionário não é Deus. A Bíblia é bem clara.
Não tem uma passagem na Bíblia que diz que ter o bigode é pecado. Pelo contrário, os profetas tinham bigode. Eu falei, tá na Bíblia sim. Por isso que o povo quer bater em você. Se o povo trabalha à noite, o dia todo, sai de casa 4 horas da manhã, e você empregando o evangelho, descansado, você xingando a Aparecida, tá xingando todo mundo, rapaz, as mulheres de calça comprida, elas não são crentes. Isso é coisa para ensinamento na igreja. Mas isso é que o missionário fala, eu falei, só que o missionário ele prega atrás de uma cortina. Além de ter um monte de segurança, você não tem segurança para fazer isso aqui. E ele fica lá atrás da cortina, lá de prova de bala. Deixa um monte de besteira, rapaz. Prega a palavra de Deus. Quando a pessoa chega na igreja, vai abraçar ele. Ame essa pessoa como uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela depende da pessoa. A igreja, irmão, tem irmãos que na igreja eles passam de dificuldade. Mas se eles for falar com os irmãos, os pastores já falam, você é dizimista? Então, se fosse dizimista, por que se fosse? Não estaria passando a dificuldade? Já não vão ajudar. Você está entendendo? Eu conheci só um pastor que já morreu, foi o meu primeiro pastor, o segundo pastor, o primeiro foi o pastor Jeová. Esse pastor, eu estava trabalhando em Santo André, novo de crente, e morreu uma irmã. E lá tinha muito crente, tinha presbítero, e fizeram uma vaquinha para comprar o caixão do enterro da mulher. E falou para mim, fala na sua igreja para mandar amanhã ajudar. Tá bom. Cheguei aí na igreja e falei com o meu pastor se podia pedir para ele. Ele falou, não. Terminar o culto, você vem conversar comigo. Eu falei com ele, está acontecendo. Quando terminei o culto, ele me deu R$100. Na época, é cruzado. Quando nasceu, entrou o primeiro cruzado. Falei, tem que trazer uma notinha, pastor. Ele disse, não, irmão, nós somos crentes. Olha, eu era novo de crente. Aí quando eu cheguei lá que entreguei o dinheiro, fala para o irmão, para o esposo da mulher, que eu não vou fazer o enterro tudo, porque eu acabei de fazer o enterro de um irmão. Tá bom. Quando eu cheguei lá, os obreiros que tinham, das Assembleias de Deus, que tinha feito o grupo, todos chegaram, não deu pra, na igreja não dá, nós temos aniversário do pastor, tem um aniversário de quê, e não deu para trazer dinheiro. Aí eu entreguei os R$100. E falei, meu pastor falou que não fez, não pode, mandou dinheiro tudo para pagar, porque ele acabou de fazer o enterro de um pastor, de um membro. Você sabe o que é cuidar de pessoa? É isso que é chamado por Deus para ser pastor. Eu aprendi com pessoas assim. Só que na Assembleia de Deus eu nunca vi isso. Está entendendo? Esse é o grande problema. Vamos trabalhar, ganhar as almas para Jesus e vamos cuidar. Olha que Deus colocou esse povo do outro lado do Mar Vermelho. Não deixou morrer nenhum nas garras nem do deserto, nem da guerra, nem por Faraó. Por que o novo convertido volta para trás? Está faltando os anjos para cuidar. A igreja precisa de aprender a cuidar dos novos convertidos. Às vezes não é o irmão ou a irmã que tem de cuidar. O pastor tem que ter visão de Deus para escolher, para orar a Deus, para levantar homens e mulheres jovens para cuidar da igreja, das pessoas novas convertidas. E o pastor tem que ter diálogo com eles. O pastor tem que
amar esses filhos, como a mãe ama o filho quando dá à luz. Aí vocês vão ver a igreja crescer, porque esses filhos crescem obedecendo ao Senhor, amando e sendo amado. E quando eles crescem, eles vão dar muito fruto. Mas quando o crente ele cresce desajustado, porque não tinha ninguém para ajudar ele, se Deus tem um plano com ele, não vai deixar ele desviar, mas ele fica fraco. Ele não tem amor também para ajudar as pessoas, porque não recebeu amor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja na terra, para que a igreja volte para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola que nos conduz à vida eterna. Amados irmãos, ore pelo nosso país, nosso presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juiz. Ore por esse mundo, ore pela União Soviética que está em guerra, ore pelo povo de Deus, Israel, que também está em guerra. Ore por este mundo, pelos adultos, prostitutos, afeminados, bêbados, mentirosos, políticos, lésbicas, homossexuais, ladrões e salteadores, adultos, drogados e passadores de drogas. Ore por os andarilhos. Ore por todos os enfermos. Que Deus abençoe. Ore pela igreja, para que os pastores conheçam a Deus como Ele é. Ore pela minha família, que são carentes das orações dos irmãos. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Eu agradeço a Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu hoje. Que Deus o abençoe a todos. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei até quando estarei neste mundo, pregando a palavra de Deus, falando a palavra que Deus coloca no coração. Meus irmãos, seja santo, como santo é aquele que nos salvou. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja, abençoe jovens, crianças e adolescentes, pastores e obreiros. Que Deus abençoe a igreja. Ore pela minha família, minha esposa, minhas filhas, meus netos, minhas netas, genros, e ore por mim que sou carente das vossas orações e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.